Olá! Hoje vamos mergulhar numa meditação profunda sobre uma passagem que é, de fato, fundamental no Evangelho de São Lucas. Sabe, não se trata de uma história qualquer, mas do exato momento em que Nosso Senhor estabelece as colunas, os pilares da sua igreja. Vamos começar essa jornada juntos? É isso. Este trecho não é um acontecimento isolado, de forma alguma. Ele é um ato deliberado, solene, um verdadeiro ato fundador do divino legislador. O que nós testemunhamos aqui é o nascimento da estrutura visível do povo de Deus. A escolha dos 12 apóstolos é, de fato, um momento arquitetônico da nossa fé. Bem, antes de qualquer ação que a gente possa ver, tudo começa no silêncio. A decisão brota da fonte de toda a obra da redenção, a comunhão íntima e profunda de oração de Cristo com o Pai. Essa simples frase, olha, ela carrega um peso teológico imenso. Jesus se retira, ele sobe a montanha, longe de todo o tumulto do mundo, para passar uma noite inteira em diálogo com o Pai. É aqui, nessa comunhão filial perfeita, que a decisão que vai mudar a história é acolhida em seu coração humano. E o simbolismo aqui é riquíssimo. A montanha, para os padres da igreja, é um novo Sinai. Só que em vez de receber a lei em meio a trovões, o novo Moisés estabelece a nova aliança numa serena comunhão com o Pai. E a noite se torna o tempo da intimidade, quando o filho vela em diálogo de amor, preparando a aurora da salvação. E aqui nós temos uma profundidade teológica que é, francamente, impressionante de Santo Tomás de Aquino. A escolha dos 12 não foi uma deliberação feita naquela noite, entende? Foi um ato eterno da vontade divina. A oração de Cristo é a aceitação na sua natureza humana de uma decisão que já existe desde sempre no coração de Deus. E então, daquela noite de contemplação, brota a ação decisiva. Ao amanhecer, Cristo não está apenas selecionando alguns seguidores. Ele está instituindo formalmente os 12 apóstolos, fundando assim a estrutura visível do novo Israel. E um nome que eles dá é crucial: apóstolos, enviados. Isso define toda a sua missão. Eles recebem uma autoridade divina para falar e agir em nome de Cristo. A missão deles não vem deles mesmos, mas vem diretamente da fonte, do próprio Filho de Deus. O paralelo aqui é totalmente intencional e muito poderoso. Ao escolher exatamente 12 homens, Jesus está de forma consciente constituindo o novo povo de Deus. Assim como o antigo Israel se ergueu sobre os 12 patriarcas, a Igreja, que é o novo Israel, é fundada sobre as 12 colunas dos apóstolos. E esse novo corpo, ele tem uma estrutura, é um colégio hierárquico. E dentro dele, Simão recebe uma primazia única, sendo renomeado Pedro, a Rocha. Ele se torna o fundamento visível da unidade da Igreja. E é aqui que nasce o princípio da sucessão apostólica, que garante a transmissão da nossa fé até os dias de hoje. A composição desse grupo já é em si um milagre. Pense bem. Jesus chama Mateus, um coletor de impostos para Roma, e Simão, o Zelote, um nacionalista radical que odiava Roma. Eram inimigos mortais, mas em Cristo eles se tornam irmãos. Isso mostra que o chamado divino transcende toda e qualquer divisão humana. A única identidade que importa é a pertença a Ele. E então o evangelista inclui, de forma direta, quase cortante, o nome de Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Um mistério profundo é colocado bem diante de nós, no exato momento da fundação da Igreja. A pergunta é simplesmente inevitável, e ela ressoa através dos séculos. Por que ele o escolheu, sabendo o que iria acontecer? A teologia nos oferece algumas luzes sobre isso. A escolha de Judas revela que a igreja, desde o seu comecinho, é um campo onde o trigo e o joio crescem juntos. Mostra o respeito de Deus pelo dom, às vezes terrível, da liberdade humana. E serve como um aviso constante contra a presunção, nos lembrando que até o mais próximo pode cair. Com o colégio apostólico finalmente formado, Cristo não fica lá no topo da montanha. O seu movimento de descida é em si mesmo um ato teológico profundo, que revela a natureza da sua missão. Essa descida para um lugar plano é um ícone da própria encarnação, é a kenosis, a condescendência divina. O Verbo desce da glória para se nivelar a nossa condição humana, para nos encontrar em nossas fraquezas. Ele não espera que a gente suba, ele desce até nós.
E lá na planície, o evangelho espera uma multidão muito reveladora. As pessoas vêm da Judeia e de Jerusalém, claro, mas também de Tiro e Sidônia, que eram territórios gentios. Desde este momento fundador, a missão já se revela universal. O chamado do evangelho é para todas as nações, sem nenhuma exceção. Na planície, o ministério de Cristo se revela em sua dupla face, a palavra que ilumina e o poder que restaura. Ele é um médico divino em plena ação. A multidão busca duas coisas essenciais: ouvi-lo e serem curados. Esse desejo duplo reflete a necessidade integral da pessoa humana, corpo e alma. As pessoas anseiam pela verdade que sacia a mente e, ao mesmo tempo, pelo poder que restaura a saúde do corpo. O evangelho usa uma palavra específica para descrever esse poder: dinamis, em grego, ou virtus, em latim. Uma força, uma energia divina que emanava de Jesus e curava a todos. Não era uma força impessoal, uma mágica. Era o poder do próprio Deus agindo através da sagrada humanidade de Cristo. E Santo Tomás de Aquino nos dá uma explicação magnífica sobre isso. A humanidade de Cristo, seu corpo, suas mãos, sua voz, funciona como um instrumento conjunto da divindade. É o meio físico pelo qual o poder salvífico do Verbo toca e transforma a criação. E esta é a conexão vital para nós hoje. São Leão Magno nos ensina que essa mesma virtus, esse mesmo poder de cura, não desapareceu com a ascensão. Ele continua presente e acessível a nós nos sacramentos da Igreja. Na Eucaristia, na confissão, nós também podemos tocar em Cristo. Então, ao final desta meditação, o que essa passagem fundadora nos ensina para a nossa vida espiritual hoje? Vamos resumir essas lições que são de fato vitais. Primeiro, a primazia da oração. Sem a montanha da comunhão com Deus, a planície da missão se torna estéril. Segundo, a comunhão eclesial. Fomos chamados para um corpo, não para uma jornada solitária. E terceiro, a busca pela cura. Como aquela multidão, somos convidados a nos aproximar de Cristo nos sacramentos, confiantes de que o mesmo poder que curava na Galileia, cura hoje. E assim terminamos com esta pergunta, para nossa reflexão. A multidão procurava tocá-lo fisicamente. Nós somos convidados a fazer o mesmo através da fé, na oração e de modo eminente nos sacramentos. Como em nossa vida, podemos buscar ativamente esse toque que cura e que salva?